Então, deixa eu só dar uma recapitulada, né? Então, é fundamental que a gente entenda o passado, né? Porque o passado nos ajuda a planejar o futuro. Então, isso não é diferente com a área da fisioterapia. Vocês vão entender, a gente analisando a história da fisioterapia, isso vai ajudar a gente a entender o que a fisioterapia é hoje. Por que a fisioterapia tem determinadas características hoje no Brasil? O passado vai ajudar a gente a compreender isso. Então, estudar sobre o passado, como eu disse, pode ajudar muito a gente a traçar os próximos passos dessa profissão, que é fundamental no sistema de saúde brasileiro e gratificante demais, como nós falamos no nosso bate-papo. E a história da fisioterapia, gente, ela é uma história fascinante. É a história de inúmeras pessoas que dedicaram suas vidas a favor de algo que ainda era um sonho. A vocação de fisioterapeuta, ela surge já nas primeiras civilizações. O DNA do fisioterapeuta é o DNA da reabilitação. É a vontade que a gente tem, a vontade do fisioterapeuta de devolver a funcionalidade ao outro, de fazer com que o outro seja... O que é devolver a funcionalidade? É fazer com que o outro seja produtivo novamente, fazer com que o outro seja independente, devolver autonomia também, fazer com que ele seja independente novamente. O fisioterapeuta devolve a autonomia às pessoas, em grande parte das vezes devolve junto a dignidade, o amor próprio das pessoas. Igual eu falei nas nossas apresentações, né? Não é só uma questão de reabilitação. Há outros componentes, há outros elementos que vão junto do pacote da atuação do fisioterapeuta. Eu já trabalhei com equipes de saúde da família, né? Eu tenho um mestrado na área de gestão de saúde, mas tenho uma pós-graduação em saúde da família e da comunidade. E trabalhei um pouquinho também com equipes do NASF, né, os núcleos ampliados de saúde da família, que são equipes multidisciplinares, né, são equipes compostas por diferentes profissionais de saúde, e atuando juntamente com esses profissionais, eu costumo dizer o seguinte: todos os profissionais de saúde são fundamentais e todos têm objetivos de atuação diferentes. O médico, por exemplo, atua muito na questão do curar, não, curar uma doença, curar uma desordem, um distúrbio, tratar um distúrbio, e geralmente ele faz isso ou por meio de medicamentos, ou de cirurgias, né, os médicos especializados em cirurgias, não, cirurgiões. O enfermeiro, que é um outro profissional, ele está muito voltado para o cuidar, né, o pessoal técnico de enfermagem principalmente, são técnicos especialistas no cuidar. A questão do cuidar, ela é muito própria do enfermeiro. Então, no processo de cura, que às vezes é iniciado pelo médico, a questão do cuidar, ela é fundamental, porque ela potencializa essa cura. Afinal de contas, o ser humano, ele é extremamente complexo, né? Ele precisa de cuidados que vão além do processo de ingerir um medicamento. Então, às vezes, é uma doença que faz com que o indivíduo fique muito tempo acamado, e esse tempo prolongado no leito pode trazer consequências sérias à saúde. Então, tudo isso está contemplado na questão do cuidado por parte do enfermeiro. Mas eu disse, né, que a fisioterapia, ela é transdisciplinar. Então, essa questão do leito, vocês vão perceber que a fisioterapia sempre vai se relacionar demais com a enfermagem nesse aspecto. Mas, de fato, o enfermeiro, ele é especialista em cuidar, né, os cuidados. E depois que esse paciente está clinicamente curado pelo médico e muito bem cuidado pelo enfermeiro, nem sempre esse paciente tem condições de ser proativo, nem sempre ele tem condições de ser funcional como ele era. E é aí que entra o fisioterapeuta, que, como eu disse anteriormente, vai ter como um dos objetivos devolver a funcionalidade, vai fazer com que esse cara seja produtivo novamente. E é por isso que eu digo que eu repeti várias vezes, né, a fisioterapia não é responsável apenas por reabilitar.
ela não devolve apenas a autonomia, a funcionalidade, ela devolve também a vontade de viver. Então, é algo que eu já vivenciei, já visualizei, e isso é muito gratificante. O sujeito está lá, passou por uma luta pela vida, esgotou todas as forças dele lutando contra uma doença, e às vezes ele vence, mas ele termina essa luta deprimido. Embora ele esteja clinicamente curado, ele não tem mais forças para se tornar produtivo, ele não tem mais autonomia. Às vezes, inclusive, às vezes isso acaba desencadeando ali um processo de depressão, né? A depressão é oportunista, isso tudo acaba startando uma depressão nele. Ele está clinicamente curado, mas não consegue levantar da cama, ele não consegue mais andar sozinho, não consegue mais fazer atividades diárias simples de forma autônoma, e esse conjunto de fatores é que leva a pessoa, às vezes, a perder até mesmo a vontade de viver. Então, o médico tem lá seus recursos para curar o paciente, seja ministrando medicamentos ou qualquer outra forma. O enfermeiro, com seus cuidados, atua na qualidade do indivíduo. Mas quem põe esse cara para andar, quem faz com que ele seja produtivo novamente, quem devolve o gosto pela vida à pessoa, é o fisioterapeuta. Eu, eu tive uma experiência no meu estágio, eu atendi um senhor que ele estava acamado há 3 anos. Ele tinha caído, quebrado o fêmur, né? Aquela velha história que acontece com muitos idosos, né? E houve alguns erros, né? Não só erros de profissionais de saúde que atenderam, mas também da família, né? Ele não tinha ninguém para cuidar, olha a importância do cuidado, né? E, enfim, esse senhor ficou acamado. 3 anos já acamado, né? Tudo foi piorando, o estado geral dele, imagina uma pessoa 3 anos numa cama, né? O estado geral dele já estava péssimo. E no estágio, né, a gente vai com gás todo, e eu falei, não, o senhor vai levantar, o senhor vai se sentar na cama, e nem isso ele conseguia fazer, né? Nem parar sentado na cama. Então, a princípio, a gente usou aquela bola, né, a bola de pilates, para ajudar como apoio, para ele ficar sentadinho na cama. Aí ele começou a se acostumar, começou a sentir falta de ficar sentadinho na cama. Mais um pouquinho, nós colocamos ele em apoio bipodal, né, colocamos ele de pé, né, com os 2 pés. E aí foi aquela coisa bem paulatina, né? Como é o tratamento fisioterapêutico, né? São pequenas vitórias, né? A gente vai tendo pequenas vitórias. Aí conseguimos fazer ele dar alguns passos, conseguimos fazer ele sentar na cadeira de rodas, conseguimos uma cadeira de rodas para ele, e colocamos ele na cadeira de rodas, e depois de 3 anos na cama, ele foi lá na varanda da casa dele, numa manhã de sol, né? O sol batendo no rosto, e vários vizinhos dele paravam para cumprimentá-lo, né? Imaginem 3 anos sem ver aquele senhor, né? E foi uma coisa muito emocionante, né? Os vizinhos paravam, choravam, e ele também chorava, se emocionou, e a recuperação desse senhor foi uma coisa assim, quase que milagrosa. A gente não pode dizer milagrosa, né? Porque existe toda uma ciência, toda uma gama de técnicas. Embora aqueles que acreditam sabem que tem a ajuda divina também, né? Eu creio e creio nisso também, né? Mas respeito quem não crê. Mas, enfim, a atuação do fisioterapeuta, ela é gratificante demais. Eu não estou dizendo com isso, gente, que atuar na fisioterapia é uma coisa fácil. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente lida com pacientes que exigem 100% da nossa atenção, 100% da nossa atuação. E, de fato, não é fácil dedicar toda essa atenção, estando durante várias horas do dia com o paciente, reensinando, né? Não é só ensinar, mas reensinar, às vezes, funções básicas para aquela pessoa. São várias e várias horas
tocando a pessoa, segurando a pessoa, tendo um contato muito direto, muito íntimo com a pessoa. E isso, para pessoas que a gente ama, né? Nossa mãe, nosso filho, já é algo trabalhoso. Imagina fazer isso com pessoas que a gente não conhece. E às vezes até mesmo com pessoas que a gente nem teve muita empatia. Porque na área de saúde tem muito isso, né? Às vezes você não tem, não surge aquela empatia, aquela simpatia pelo paciente, né? Isso acontece com qualquer profissional de saúde. Mas você é um profissional e você vai ter que superar isso e dar o seu melhor para atender aquele paciente e prover para aquele paciente um tratamento com a maior eficácia possível. Por quê? Porque quando você escolhe a profissão de fisioterapeuta, você está escolhendo não só trabalhar com reabilitação. Mais uma vez eu digo, né? A gente tem que entender isso, que eu quero que você, que fique muito fixo na cabeça de vocês. Não é uma questão de esticar músculo, de ficar lá manipulando braço, perna. Não, fisioterapia não é só uma questão de devolver funcionalidade. A gente precisa entender que a gente tem a capacidade de devolver àquela pessoa a sua vontade de viver. Então, quando vocês terminarem o curso, e não se enganem, vai ser mais rápido do que vocês pensam, né? 5 anos passam com uma rapidez impressionante. Quando vocês terminarem o curso, vocês vão fazer um juramento. E esse juramento, ele foca nisso. Ele foca no fato de que você precisa atender aquela pessoa independentemente de relações afetivas ou pessoais. Tá aí o juramento do fisioterapeuta, né? Em algumas colações de grau vocês vão ver algo diferente, mas basicamente é esse que é utilizado. Vejam como é bonito o nosso juramento, né? Prometo exercer a profissão de fisioterapeuta com ética e humildade, respeitar a dignidade e os direitos da pessoa e dedicar minha vida profissional ao cumprimento dos princípios de universalidade, equidade e integralidade na atenção à saúde. São os princípios do SUS, né? Juro me dedicar à reabilitação e à busca por devolver a funcionalidade ao indivíduo, independente de seu credo, etnia, cor, raça, posição social e ideologia política. Juro ainda desenvolver a prática fisioterapêutica com base no conhecimento científico e recursos técnicos por mim adquiridos durante o período de formação, comprometendo-me a aprofundá-los e atualizá-los sem medir esforços, assegurando às pessoas sob meus cuidados o bem-estar físico, psíquico e social. Então, esse finalzinho do nosso juramento tem muito a ver com esse caso que eu acabei de contar, né? A gente tem que ter uma visão global do paciente. Não é apenas reabilitar e dizer, não, esse paciente, clinicamente, ele está perfeito, clinicamente, ele está reabilitado. Eu preciso pensar nisso também, na questão psíquica e na questão social. O fato da gente colocar aquele senhor na cadeira e levar lá na varanda, em livro algum talvez a gente encontre isso, mas foi algo que com certeza fez uma diferença imensa na eficácia do tratamento daquele senhor. E envolveu o bem-estar dele psíquico e o bem-estar dele social. Então, é por isso que esses componentes estão presentes no nosso juramento. Então, esse juramento, ele faz questão de mostrar que exercer a fisioterapia não é algo fácil. Eu não vou enganar vocês, não é fácil. Mas mesmo não sendo fácil, muitas pessoas conseguiram, muitas pessoas estão conseguindo, e eu quero, nesse nosso primeiro encontro, plantar uma semente em cada um de vocês, plantar uma semente boa, que quando germinar vai trazer alguns frutos aqui em forma de fisioterapeutas, que não apenas serão excelentes, quanto à parte técnica, quanto à parte científica, mas vão entender que a fisioterapia vai muito além disso. É o que a gente fala, né? O profissional, o fisioterapeuta, ele não pode ser tecnicista,
não pode simplesmente se vangloriar de sua técnica. Eu conheço profissionais que são excelentes tecnicamente, mas não têm empatia, não têm carisma, e isso acaba interferindo também no tratamento. Então, a ideia é que vocês sejam profissionais que entendam essas questões subjetivas, entendam que a fisioterapia tem questões subjetivas por trás dela, e que por isso ela é tão fundamental na saúde do nosso país. Quando ela engloba todos esses elementos subjetivos, ela proporciona um bem imenso à saúde da população. Mas vamos em frente. Entrando agora especificamente na disciplina, né? Eu comecei dizendo que o fisioterapeuta, ele surge já nas primeiras civilizações. Estamos falando aqui de pré-história mesmo. E o argumento que nós temos para afirmar isso, que a fisioterapia surge lá nas primeiras civilizações, é um argumento dado pela doutora Margaret Mead. Aí a pré-história, né? É uma antropóloga, a doutora Margaret Mead, é uma antropóloga americana, já falecida, né? E um dia, a doutora Margaret estava palestrando num congresso, né, lá nos Estados Unidos, e um aluno perguntou a ela o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização numa cultura. E aí todo mundo pensava que ela ia falar sobre algum tipo de anzol que ela tinha encontrado, né, como um dos primeiros instrumentos de pesca, ou alguma ferramenta, né, que poderia ser um sinal de civilidade, civilização. Pensavam que ela ia falar das panelas, das primeiras panelas de barro, né, e ela, na verdade, respondeu isso aí que está no slide, né. Sem dúvida, o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga foi um osso encontrado numa escavação recente. Trata-se de um fêmur quebrado e cicatrizado. No reino animal, se alguém quebrava a perna, morria. Nenhum animal sobrevivia a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém teve tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da ferida, ajudou a pessoa a se locomover e cuidou dela até que se recuperasse. Ajudar alguém durante dificuldade é onde a civilização começa. Palavras belíssimas, né? Da doutora Margaret Mead. Então, a doutora Margaret considerou isso o primeiro sinal de civilização numa cultura. Aprender a ajudar o outro durante a dificuldade, aprender a ajudar alguém a se recuperar e voltar a ser um indivíduo funcional é um sinal de civilidade. E, consequentemente, é também um dos primeiros sinais que nos ajudam a enxergar os princípios da fisioterapia. Porque lá na pré-história, como a própria doutora Margaret afirmou, se o indivíduo quebrava a perna, o destino dele era ficar ali aguardando a morte. Porque ele perdia a funcionalidade, ele não tinha mais como se locomover, como se defender, como procurar alimento, como procurar abrigo. O fato de ter alguém que ficou com esse indivíduo, aguardando o osso cicatrizar, ajudando ele a ter sua funcionalidade de volta, mostra o quanto a fisioterapia é antiga e como ela está associada ao conceito de civilidade. E um outro ponto que mostra como a fisioterapia é antiga é a questão do toque terapêutico, né? Como eu mostrei naquela figura que eu trouxe aí para vocês, eu passei ela rapidamente, deixa eu colocá-la de novo aqui. O homem pré-histórico, ele trabalhava de forma braçal o tempo todo. Então, quando ele se feria com uma pedra, por exemplo, qual é o primeiro instinto? Esfregar o local afetado, né? Isso já é o toque terapêutico. Em outras palavras, o toque terapêutico, ele é inerente ao ser humano. Instintivamente, o ser humano já usa o toque terapêutico, que é um dos principais recursos da fisioterapia, como vocês sabem, né? E a fisioterapia, no decorrer dos anos,
a partir do momento em que ela se transforma em ciência, ela foi aprimorando esse toque terapêutico por meio de muito conhecimento envolvido e por meio de muitos estudos científicos. Então, o início da fisioterapia, embora a gente não consiga definir com muita precisão, né? Não consigo dar uma data para vocês, ele remonta lá na pré-história, lá nas primeiras civilizações tribais, né? Nessas primeiras civilizações, a gente já consegue identificar recursos e princípios da fisioterapia. Então, nós estamos falando de algo em torno de 40 mil antes de Cristo. Isso que eu acabei de relatar a você está nessa fase da linha da história, né? Mas o ser humano, ele só compreende a história, ele só conhece a história a partir do momento em que ela é escrita. Antes ela era só contada. E o modelo da relação fisioterapeuta e paciente era um modelo, como todas as áreas da saúde, inclusive a medicina, era baseada num modelo xamânico religioso. Ou seja, sempre que as pessoas pensavam em tratamentos na área da saúde, elas relacionavam isso a elementos da natureza ou elementos divinos que promoviam a cura ou a reabilitação. Esse período todo, então, de 40 mil a.C. até o ano 500 a.C., aproximadamente, a saúde era compreendida dessa forma, dentro desse modelo xamânico religioso. O que é o xamã? Xamã é aquele médico, aquele curandeiro da tribo, né? Então era uma mistura ali de saúde com religião e que interferiu diretamente em várias, acho que em todas as áreas da saúde, né? Todas as áreas da saúde, de certa forma, passaram por esse modelo xamânico religioso. E entrando na fase escrita da história, digamos assim, os relatos que nós temos sobre o início da fisioterapia leva a gente lá para 500 a.C. Em 500 a.C., nós encontramos os primeiros relatos que podem ser associados à fisioterapia como a gente conhece hoje. Então, a gente vai ver, em 500 a.C., aqui eu falo do modelo xamânico religioso, né? Mas a gente vai ver em 500 a.C., 484 a.C., surgiu, né, nasceu o Heródicos, que era um intelectual grego. Ele era aficionado por lutas greco-romanas, e nessa época, Heródicos ele já relacionava o levantamento de peso com o ganho de massa muscular. Então, isso é um princípio da fisioterapia, tá? Mas isso não é um princípio da educação física, a hipertrofia. Gente, é assim, mas também é um princípio da fisioterapia. Quando você trata, tanto na traumato-ortopedia quanto na fisioterapia desportiva, a partir do momento... Imagine aí alguém que lesionou o ligamento cruzado anterior. Então, ele vai para o médico faz a cirurgia, né, fecha o joelho. Ali, hoje, o protocolo, quase que na própria mesa de cirurgia, já se começa o tratamento fisioterapêutico. E aí tem todo um protocolo, e um dos últimos passos do tratamento fisioterapêutico é restaurar a massa muscular daquele membro. Porque a partir do momento que eu deixo aquele membro inativo, né, deixo aquela perna do joelho operada inativa, obviamente, naturalmente, haverá uma perda de massa muscular. Então, o ganho de massa muscular, né, o fortalecimento muscular, é um dos princípios da fisioterapia, e Heródicos já entendia isso, né? A Heródicos se acredita o primeiro uso do exercício terapêutico para o tratamento de doenças e manutenção de saúde. E ele também foi o primeiro estudioso a usar a associação entre fricção, pressão e atrito para alívio de dor e alívio muscular. Né? Então, princípios, vejam, reparem que são princípios
muito voltados, muito íntimos da fisioterapia. O Heródicos também ele sistematizou como a massagem deveria ser aplicada. Então, aqui a gente percebe, gente, analisando esse ícone da história, né, da história da fisioterapia, a gente percebe que o toque terapêutico, que, como eu disse, é instintivo, né, então, o homem lá da pré-história, ele dava uma topada e ele esfregava, né, e até hoje, isso é um instinto básico do ser humano, até hoje a gente faz isso. Você bate o braço na mesa, sua primeira atitude é esfregar, friccionar o local. Então, nesse momento da história, com Heródicos, esse toque instintivo, ele começa a tomar áreas de ciência, a partir do momento em que Heródicos descreve como esse toque terapêutico deve ser feito. Em 460 a.C., nasce também Hipócrates, um intelectual grego que Hipócrates é considerado nos dias atuais como o pai da medicina. Os médicos, na sua formatura, os médicos de hoje, né, quem já foi em colação de grau da medicina sabe, eles fazem aquele juramento que eles fazem no momento da colação é o juramento de Hipócrates, um juramento muito bonito. Mas o Hipócrates era um estudioso da área da saúde como um todo, né? A medicina tomou ele como pai da medicina, né? Mas ele tem alguns relatos, alguns estudos muito próprios, muito específicos também da área da fisioterapia. Ele foi, por exemplo, Hipócrates foi um dos primeiros a trabalhar com a hidroterapia como um recurso para tratar determinadas disfunções, né? A hidroterapia que é um recurso muito utilizado na fisioterapia, um recurso até credenciado no Conselho Federal de Fisioterapia. E, além disso, Hipócrates foi o primeiro estudioso a descrever e documentar tratamentos para a coluna vertebral. Esses achados de Hipócrates sobre coluna vertebral, eles foram tão relevantes para a área que os tratamentos que ele documentou para a coluna vertebral serviram de referência até o final do século XIX. Vejam bem, algo que ele desenvolveu lá em 460, 400 a.C., e que serviram de referência até o final do século XIX. Isso é impressionante. E os achados do Hipócrates, eles também inspiraram as descobertas de outros intelectuais para desenvolverem recursos que também são muito voltados à área da fisioterapia. O Aristóteles, por exemplo, lá em 384, aproximadamente, antes de Cristo, ele faz um relato sobre o tratamento de algumas doenças usando peixe elétrico. Então, a gente pode dizer, né, por mais bizarro que seja isso, a gente pode dizer que esse talvez seja o primeiro registro da eletroterapia sendo usada como recurso, quase que hoje é quase que um recurso exclusivo da fisioterapia, né? A eletroterapia, muita gente chama de choquinho, né? Vulgarmente conhecido como choquinho, o TENS e alguns outros recursos eletrotermofototerapêuticos também. Então, o uso dos peixes elétricos, né, no alívio de dor, esse eu considero, né, e muitos estudiosos, muitos autores consideram como o primeiro registro da eletroterapia. Ele também fez estudos analisando a marcha humana e os principais movimentos humanos, tentando descrever as ações musculares, né, e analisando essas ações e os movimentos sob o ponto de vista geométrico. Aristóteles, ele tinha muita afinidade com a matemática, com a geometria, né? Os personagens antigos, né, os seres humanos mais antigos, eles tinham essa coisa de passear por vários tipos de conhecimento, né? Hoje que a gente entrou na era da especialização, né?
Mas o Aristóteles, ele usando todo o conhecimento geométrico dele, ele conseguiu ali mapear e estudar os movimentos, os principais movimentos humanos. É por isso que ele é considerado o criador da biomecânica, que é uma ciência que se relaciona diretamente com a fisioterapia. Vocês vão ter muitos e muitos fundamentos da biomecânica e que serão importantíssimos para o nosso tratamento, tá? A questão da biomecânica. E temos também o Galeno, também chamado de Claudius Galenus. Ele foi um intelectual romano que em aproximadamente 199 a.C., ele desenvolveu uma terapia em forma de movimentos e exercícios para tratar alguns males do corpo. E aí a gente encontra referência também para o que a fisioterapia é hoje, né? Essas terapias em forma de movimentos e exercícios que o Galeno desenvolveu, a gente pode dizer que é uma das primeiras referências que nós temos em relação à cinesioterapia, que é um outro recurso usado pela fisioterapia. O Galeno, isso aí é um aspecto interessante, né? Eu estava lendo sobre ele. Ele era responsável pela saúde dos gladiadores de Roma. E muito provavelmente, por esse contato com os gladiadores, principalmente aqueles que morriam, né, na arena, eu acredito que o Galeno ele aproveitou isso, né, esse contato com eles, para fazer um estudo descrevendo os diversos músculos do corpo. Então, tem um tratado do Galeno, ele descrevendo lá a musculatura humana. E mais impressionantemente ainda, o Galeno ele conseguiu dividir os músculos em agonistas e antagonistas. Outros termos bem técnicos, tá, gente? Mas que vocês vão usar muito, bastante aí nos primeiros períodos, vocês já vão ver, né? O que é isso? Musculatura agonista, antagonista. O Galeno ele descreveu qual músculo era responsável por um determinado movimento e qual músculo que limitava, né, o antagonista, que freava aquele movimento. Então, o Galeno descreveu tudo isso e descreveu também pela primeira vez as articulações existentes no corpo humano. Então, seguindo, gente, essa linha do tempo, nós vimos indícios da fisioterapia lá na pré-história, fomos lá com os filósofos na Idade Antiga, e tem mais coisa para a gente ver, mas vamos deixar para a próxima aula, né? Já são 8 horas. Na próxima aula a gente vai ver, vai continuar falando sobre a fisioterapia no mundo, né? Vamos ver, seguindo essa linha do tempo, vamos lá para a Idade Média, na Idade Moderna, até chegar na fisioterapia no mundo contemporâneo. Então, seguindo aí nosso plano de ensino, nas aulas seguintes, vejam aí, esse é o nosso plano de ensino, né? Essa parte em amarelinho, nós estamos nela. A minha ideia é ir seguindo, vou tentar seguir exatamente na ordem que está aí, mas pode ser que a gente pule alguma coisa e volte para outra, né? Mas nós estamos ainda nessa parte aí, ó. No primeiro ponto do tópico 1 do nosso plano de ensino. Então, nas aulas seguintes, eu pretendo fazer também um recorte sobre a fisioterapia no Brasil, especificamente, e contar como a fisioterapia surgiu e se consolidou no Brasil. É uma história muitíssimo interessante. Ok, gente? Eu vou colocando esses slides lá na sala virtual, tá? Lá na plataforma. E vamos parar por aqui por hoje. Eu ia dar mais um gás ali, mas já são 8 horas. Perfeito, gente. Por hoje é só. Tá bom? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo que a gente trabalhou? Acabou de trabalhar? Tudo ok? Professor? Sim. Só fugindo um minutinho do assunto,
É que eu estou vendo Pois que não. ainda tem colega que não está no grupo do WhatsApp. Se tiver alguém aí, gente, que ainda não está, deixa o número aí no Ah, chat, sim. porque amanhã a gente já tem aula prática e a gente já está dividindo o grupo para as aulas. E aí seria legal estar todo mundo. A gente já adicionou 2 hoje. Se tiver mais alguém aí. Vou deixar aberto aqui um pouquinho, tá, gente? Para vocês irem colocando aí no chat. Esses grupos são fundamentais, tá? Isso aí dá um. Professor, Pois não. eu queria saber como que vai ficar os testes. Tipo, a gente vai estudar a história da fisioterapia, e você vai dar um teste sobre isso? Então, essa questão, vocês repararam aí, eu não trabalho com slides de conteúdo, eu não fico colocando conteúdo, não. Então, essa aula, por exemplo, eu vou disponibilizar, né? Ela está sendo gravada, eu vou disponibilizar lá na sala, né? Virtual. E o teste vai ser em cima exatamente do que eu falo, né? Anotem, perguntem, tá? O ensino superior é exatamente nesse formato. Eu não trabalho com apostila porque a gente vai construindo, na verdade, um conteúdo. Eu dependo muito, hoje tudo bem, foi um primeiro encontro, né? Mas eu dependo muito da participação de vocês, de dúvidas, perguntas. Mas basicamente o teste, eu sou conhecido por não fazer pegadinha. O que eu fizer, o que eu falar, né, o conteúdo que a gente construir nas nossas aulas, é o que eu vou cobrar, tanto no teste quanto na prova, tá bom? Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Ok? Encerramos por aqui. Eu vou deixar, como eu disse, vou deixar aberto aqui, tá, o chat, para quem ainda não deixou o número, para o pessoal inserir lá no grupo do WhatsApp e deixando. Gente, uma boa semana a todos, boas aulas aí durante essa semana, e na segunda que vem nós nos encontramos novamente. Grande abraço a todos.